que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos começar orando para que Deus assim possa falar essa noite aos nossos corações e que não venhamos sair daqui da mesma maneira como chegamos. Amém? Que você possa assim curvar suas cabeças e entrar na presença do Senhor. Vamos orar, pois o maior poder que o crente tem é o poder da oração. Então vamos entrar na presença do Senhor. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, diante da Tua santa presença nos colocamos, Deus. Te agradecemos assim, Senhor, porque foi o Senhor que nos permitiu estarmos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos, meu Deus, para aprender mais sobre os Teus desígnios para as nossas vidas, Pai. Que essa noite o Senhor possa assim falar verdadeiramente aos nossos corações, Pai, e que não venhamos sair daqui da mesma maneira como chegamos. Que se chegamos aqui porventura triste ou com algum problema, que possamos sair daqui dando glória, alegres, meu Deus, alegres em Cristo Jesus. Pai, fala aos nossos corações, porque queremos ouvir. Estamos passando, Deus, por muitas tribulações, por momentos até mesmo de esfriamento, mas que o Senhor assim possa falar verdadeiramente em nossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa reacender dentro de cada um essa noite, que a palavra venha de encontro a cada necessidade que aqui tenhamos, pois nós não sabemos a necessidade do irmão, mas o Senhor sabe tudo quanto tem em nossos corações. Então fala, Senhor, fala, pois é Boa noite, amados, graça e paz. Ei, amém, fraco. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Reaviva aquele que está desanimado. O crente não consegue dar um glória na casa do Senhor. Senhor, eu te glorifico. Senhor, eu te agradeço porque eu estou aqui. Senhor, eu te agradeço porque eu estou respirando. Obrigado, meu Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se você está feliz com o Senhor, dê um glória aí, vai. Glória. Ainda bem que a salvação é individual. Oh Deus, mas Tu é bom, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque o Teu amor é grande. Cobre-me com Tuas mãos, com Tuas mãos, com poder, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre as tempestades eu voarei, sobre as águas
também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, Sobre as tempestades eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Segura em ti, sabes bem que em Cristo vive estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre as tempestades eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. trovão, Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre as tempestades eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Se você puder, se coloque de pé. Tenho certeza que você não vai conseguir ficar sentado adorando ao Senhor com essa canção. O Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento, que nos capacita a vencer a terra e o céu. Nossa luta, na verdade, não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e dominadores do mal. O Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Virá para reinar com aqueles que viveram em guerras, que gastaram seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. O Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento, que nos capacita a vencer a terra e o céu. E ele não será derrotado pelo inimigo. Toda obra, toda igreja irá perecer. No último dia o Senhor virá para reinar com aqueles que viveram em guerra,
que gastaram seus dias servindo a Deus, fazendo de tudo a vontade do Pai. Aleluia, 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 amém, aleluia, aleluia, amém. Podem sentar, queridos. Amém. Meus irmãos, vamos fazer uma leitura. Peço que abram no livro de João, capítulo 14, versículos do 16 ao 26. Ponha-se de pé para a gente fazer essa leitura. Eu vou estar lendo e você pode assim me acompanhar em sua Bíblia. Amém? Estarei lendo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito, ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. Que nós, irmãos, possamos deixar sempre o nosso coração aberto para ouvir o que o Espírito Santo tem a nos falar. Ele sempre vai ter algo a nos falar, independente se estivermos tristes ou alegres, passando por dificuldades ou em momentos de satisfação, o Espírito Santo sempre vai ter algo a falar em nossos corações. Então, que possamos estar sempre sensíveis para ouvir aquilo quanto Ele tem a nos dizer, pois só através dele só através do Espírito Santo podemos, assim, viver uma vida segundo os princípios da palavra. Amém? Hoje o culto está sobre a direção da juventude. E assim eu peço aos irmãos que possam estar sempre colocando a juventude em suas orações. Que é uma fase onde muitos estão na formação de seus conceitos, de o que é certo, do que é errado. Outros já estão mais assim com a idade já que já tem essa formação, mas não deixam de passar por problemas. Então, que os irmãos possam assim sempre estar orando, nos colocando em suas orações. Amém? E agora o Ministério de Louvor vai estar assim entoando louvores e você pode depositar assim seus dízimos e ofertas. Amém. Vamos cantar o número do cantor cristão 154. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme
nas promessas não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. A minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como Pai nas asas da fé e ser revestido
em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amém. São louvores que realmente falam aos nossos corações. Peço assim que possam curvar suas cabeças novamente para estarmos orando em agradecimento pelas ofertas e pela mensagem que hoje aqui será ministrada. Soberano Deus, maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, por cada oferta quanto aqui foi depositada, Senhor. Que o Senhor assim possa abençoar a vida de cada um no qual pôde ofertar essa noite, pôde entregar seu dízimo, Deus. Que o Senhor assim abençoe, Pai, poderosamente a vida de cada um. Aqueles que hoje não puderem, que o Senhor possa assim, meu Deus, abençoar para que no próximo culto possa assim ofertar também, Senhor. Que o Senhor cubra de bênção cada vida que aqui está essa noite. Senhor, colocamos em tuas mãos também, Senhor, a vida do pastor Oséias, que mais uma vez vai estar ministrando a tua palavra, Senhor. Que sabemos, Deus, que foi o Senhor que colocou essa palavra em seu coração e que hoje ela vai falar com cada um quanto aqui está, Deus. Que assim o Senhor possa já ir de encontro, meu Deus, ao coração de cada um que aqui está, Deus. Que o Senhor vai quebrantando, Deus, vai quebrantando para que essa noite possa falar poderosamente a cada um e que não venhamos sair daqui da mesma maneira como chegamos, Deus, mas que possamos sair daqui dando glória, querendo cada vez mais trilhar os teus caminhos, firmar os nossos pés cada vez mais em teus caminhos, Deus, que possamos ser crentes aonde quer que chegamos e testemunhamos o Senhor, que possamos resplandecer a luz de Cristo que existe dentro de cada um de nós, que não venhamos apagar essa luz, mas pelo contrário, que venhamos deixar ela brilhar cada vez e que possamos levar o teu amor a muitas pessoas, que muitas pessoas possam conhecer a Cristo através de cada um que aqui está, Senhor. Fala conosco, pois queremos ouvir aquilo quanto o Senhor tem a nos dizer, pois esta é minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e paz seja com todos. Amém. Glória a Deus. Tem alguém que nos visita nessa noite? Se há algum visitante, eu vou pedir que você levante sua mão para a gente conhecer. Tudo bem? Tem um senhor ali. Seja bem-vindo. É uma alegria recebê-lo aqui na nossa igreja, né? Tem também a mãe do Eltinho ali, né? Mas muito em breve ela não vai mais ser visitante, não, né? Ela vai fazer parte da família aqui. Não vai demorar para ela aceitar Jesus, não. Amém, Elton? Glória a Deus. Antes da mensagem, eu quero compartilhar com você alguns avisos. Nós teremos no próximo sábado o encontro de casais. Então, será o nosso segundo encontro de casais do ano. Tivemos um no início do ano, antes de começar aí a pandemia, no mês de fevereiro. E nós vamos ter agora o segundo encontro de casais do ano. Será no próximo sábado, a partir das 7h30 da noite, vai ser lá em casa. E todos os casais da igreja, então, se você não colocou seu nome lá, naquela lista lá no grupo, então, o casal pode confirmar lá, certo? O pessoal que está noivo pode ir também, certo? Neiva, Cacau, quem está perto de casar, já pode ir também, certo? Então, sábado teremos esse nosso encontro lá. Essa semana, nós temos os líderes de grupo que receberam aquelas metas para os grupos que nós estabelecemos para o mês. Essa semana nós estamos chamando de Semana da Esperança, onde cada grupo vai ou realizar a sua reunião na casa de alguém não crente, focando, tendo em vista que é o mês de combate ao suicídio, focando que algum grupo tenha contato com alguém que você sabe que passa por algum problema de ordem emocional. Ou você faz a reunião na casa de uma pessoa assim, ou que o grupo durante a semana
visite alguém para levar esperança. Então, durante a semana, cada grupo tem a meta de levar esperança a alguém. Então, vê aí se no bairro alguém que passa por algum problema de ordem emocional, espiritual, e faça uma visita, leve esperança a essa pessoa. E convide para estar no culto no próximo domingo. Próximo domingo nós teremos um culto focando essa questão do combate e prevenção ao suicídio. E você pode então e deve, cada grupo, convidar alguém que está nessa área de risco, convidando para participar do culto no próximo domingo. Então, cada grupo pode então fazer esse contato, né, e convidar alguém para estar aqui. Lembrando que nós temos reunião de homens, culto dos homens e das mulheres durante a semana. O culto das mulheres é aqui na igreja. E você que ainda não veio ao culto da mulher, então venha na quinta-feira aqui na igreja. E os homens é na casa do irmão Edmilson. Quinta-feira, na residência do irmão Edmilson, lá próximo à casa do irmão Júlio. Então, todos os homens convocados para esse nosso culto abençoado lá na casa do irmão Edmilson. Agora eu convido você para abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 24. Provérbios, capítulo 24, versículo 11. Que diz assim: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Liberte os que estão sendo levados para a morte e socorram os que caminham trêmulos para a matança. Mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante de Ti, da palavra que foi lida, e rogamos que o Teu Espírito nos fale, aplicando, ó Deus, a palavra ministrada a cada um de nós, de forma que a mesma faça diferença em nossa vida, que seja uma palavra instrutiva, esclarecedora, edificante, e que o Senhor promova, através da palavra, aquilo que Tu queres realizar nessa noite, nesse lugar e em cada uma das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Levados para a morte. Na verdade, todos nós estamos caminhando para isso. Todos estamos caminhando para esse fim. Mas há alguns que estão sendo atraídos pela morte, ou trazidos, ou levados para, digamos, mais perto da morte. De acordo com dados da OMS, quase 800 mil pessoas se suicidam por ano em todo o mundo. Quase 800 mil pessoas. E olha esse dado alarmante: a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. No Brasil, cerca de 12 mil pessoas se suicidam anualmente. E esse ano, durante a pandemia, a ocasião em que no mundo inteiro parou quase tudo, mas isso aqui não parou. Pessoas não pararam de tirar a própria vida. Algo das poucas coisas no mundo que não pararam durante a pandemia. Esses estão sendo levados para a morte.
E eu destaco essa expressão no texto: levados para a morte. Livra aqueles que estão sendo levados para a morte. Há forças que conspiram contra a vida. Existem laços de morte que prendem as pessoas, prendem e chamam-nas para perto da morte. Há um império que atua fortemente, prendendo as pessoas e deixando-as sem opção de vida. Lamentavelmente, muitas pessoas são como que encarceradas por laços de morte e chegam numa determinada situação em que não há opção, em que não há para onde olhar, em que não há para onde correr. Daí então a expressão do texto que nos alerta: livra aqueles que estão sendo levados para a morte. Livra aqueles que estão cambaleando ou que estão trêmulos no caminho da matança. Significa que há aqueles que estão caindo, que já estão cambaleando, que estão no caminho da morte, que estão exatamente entregues a essa condição de morte. É preciso que, em relação a isso, nós entendamos uma realidade: é que ninguém chega a atentar contra si ou tirar a própria vida. Ninguém faz isso imediatamente. Não. Há um investimento no império das trevas para que isso aconteça. Há uma orquestração, uma arquitetação do mal, toda uma preparação para que tudo isso aconteça. Não acontece, de ontem para hoje. Não, há um processo. Há um processo em que o império das trevas atua até que deixa a pessoa numa condição angustiante de não ter para onde olhar, de não ter a quem recorrer. O império das trevas atua fortemente para que estas pessoas sejam levadas. E essa expressão, quando é dito a nós, livra os que estão sendo levados para a morte, é uma responsabilidade que está sendo dada a nós. E é preciso que nós estejamos atentos para identificar os estados de alerta. Não só os sinais imediatos de alerta, mas situações, ou quem são essas pessoas que estão sendo, como diz o texto, levados para a morte. Como eu disse, isso não acontece de uma hora para outra. Há um processo. Há um processo para que isso aconteça. E eu destaco aqui alguns passos desse processo. Quem são os que estão sendo levados para a morte? Eu digo que são inicialmente aqueles que estão presos a si mesmos. Aqueles que estão presos em si mesmos. A Bíblia diz, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que no tempo do fim será um tempo difícil. Diz que nesse tempo os homens serão orgulhosos, egoístas, jactanciosos, arrogantes. Apenas essas 4 categorias das muitas que são apresentadas lá no capítulo 3 de 2 Timóteo. Essas 4: orgulhosos, egoístas, jactanciosos e arrogantes. Significa uma coisa só: amantes de si mesmos. Amante de si mesmo. Essas expressões dão a ideia de pessoas que são voltadas para si. Pessoas que são escravos de si mesmos. Pessoas em si mesmadas, que só têm olhos para si, que só veem a si mesmo,
que olham para si e que se veem como centro de tudo e que são incapazes de olhar aos outros, de estender a mão a outro, de ajudar a outro, porque a vida inteira gira em torno de si. Não tem olhos para outra coisa senão voltar-se exatamente para si. E é assim como há uma grande parte de pessoas que são hoje. Pessoas para quem a vida gira em torno de si mesmo. Pessoas que se veem como centro de tudo. E há até uma teologia humanista na igreja desse tempo que alimenta o ego dessas pessoas. Pessoas que são ensimesmadas. Aí há uma teologia humanista que diz que você pode tudo, que você tem controle de tudo, que você pode, inclusive, dar ordens a Deus. Uma teologia que serve tão somente para alimentar o ego dessas pessoas que já estão completamente presas em si mesmos. Hoje, além dessa teologia humanista, o mundo em si alimenta o ego dessas pessoas. Inclusive, nós, pais, às vezes, criamos filhos assim. Muitas vezes, os próprios pais alimentam o ego dos filhos. Pais criam filhos egoístas, que têm de tudo, que nunca ouviram um não. No dia em que ouvirem um não na sociedade, é como se o mundo caísse na sua cabeça. Uma geração que recebe todo o cuidado e todo mimo, e às vezes sem responsabilidades a cumprir, e nós pais somos culpados, às vezes sem responsabilidades, achando que o mundo gira em torno de si, porque tem tudo o que querem, a hora que querem, e nunca ouviram não. Aí um dia na vida, alguém vai lhe dizer o não. Um dia ele vai se deparar com alguma coisa que não vai dar certo. E quando isso acontecer, o que ele vai dizer? Ah, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, nada para mim dá certo e tal. E começa a questionar até a vida. Nada dá certo para mim e que para os outros dá, e eu isso, eu aquilo, e que eu não tenho as coisas e tal. E quando começam a questionar isso, daí é um passo para dizerem, a minha vida não vale a pena. Começam a questionar até mesmo o valor da própria vida. Começam a questionar a si mesmo. E começam a dizer que estão falando isso de mim, estão pensando isso de mim, estão achando isso de mim. Ninguém pode dizer nada contra uma pessoa voltada para si mesmo, que é como se o mundo inteiro estivesse contra ela. E aí é um passo, é uma linha muito tênue, quando alguém começa a questionar o valor da própria vida. Pessoas escravos de si mesmos. E sabe o que acontece com essas pessoas que são escravas de si, que são frutos de uma cultura que alimentou o ego? Essas pessoas não estão prontas para suportar a dor, os problemas, o sofrimento. Essas pessoas não suportam ser contrariadas. Inclusive, há uma geração que está se levantando, uma geração que requer todo o cuidado, porque está se levantando uma geração que não está pronta para suportar nenhum tipo de dor. Não está pronto para encarar nenhum sofrimento. Não estão prontos para serem contrariados em nada. Se forem contrariados, se forem fracassados, se alguma coisa não der certo na vida, aí é um passo para questionarem a vida. E muitos, por não suportarem isso, muitos já em si mesmados, que chegaram a essa situação e por não suportar, puseram um fim à própria vida. Há uma geração que está se levantando que quer estar bem o tempo todo,
quer estar bem o tempo todo e a toda hora, e querem tudo o que precisam, a hora que precisam. É preciso que nós investamos ensinando essa geração a batalhar, ensinando essa geração a valorizar as coisas como de fato devem ser. Paulo deixa bem claro que é fruto de uma geração que nos últimos dias seria voltada para si. Uma geração cheia de si, que só tem olhos para si mesmo. Hoje ouvimos na escola bíblica dominical, que você precisa vir para a EBD, que não está vindo, ouvimos aqui na escola dominical sobre Estevão, que era um homem cheio de fé, de sabedoria, cheio de poder, cheio de graça e cheio do Espírito Santo. Aí eu pergunto, você é cheio de quê? Sabe de quê que a geração de hoje é cheia? É cheia de si, é cheia de vontade, é cheia de ideia, é cheia de direitos, mas vazias de fé, vazias de esperança, vazias de Cristo e cada vez mais cheia de si mesmo. E uma geração, um povo que é cheio de si, na hora da dor, do sofrimento, na hora em que for contrariado, não tem em quem buscar esperança, porque a vida inteira só olhou para si, só aprendeu a voltar-se tão somente para si. E se você que está aqui é alguém que faz parte dessa geração, ou que vive pensando que você é o centro de tudo, né? Deixa eu te dizer uma coisa, não vai entrar em crise com o que eu vou lhe dizer não, porque é a verdade. Mas a verdade é o seguinte, eu digo inicialmente que você é importante, claro. Você é importante, você tem valor. Você vale o amor de Deus, você vale o sangue de Jesus, você vale a eternidade. Cristo deu a vida por você, então você é importante, você tem valor. Mas sabe de uma coisa, você não é o centro do mundo. O mundo não gira em torno de você. As pessoas não foram colocadas nesse mundo para te agradar, não. É a grande verdade. A grande verdade que você precisa encarar é que nessa vida você vai ter problema. Você vai enfrentar decepção, vai enfrentar fracasso. Em algum momento, alguns planos não vão dar certo. Mas apesar de tudo isso, Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Não é porque alguma coisa não deu certo que você agora vai entrar em crise e achar que a vida não vale a pena. A vida vale a pena, mas dê um passo além de si mesmo. Saia um pouco de si, dê um passo além. Existe vida fora de você. Olhe para fora de si. Seja útil a alguém. Fora de você há um Deus a ser adorado. Fora de você existem pessoas a serem amadas. Fora de você há uma vida a ser vivida. E a vida está sorrindo para você e chamando você para viver de verdade. Mas tire os olhos de si mesmo. Tire os olhos de si e veja que a vida é muito mais dinâmica, é muito mais rica e intensa além de você. Saia de si mesmo. Veja o mundo além de você. Abra os olhos para a vida. Abra os olhos para grandes coisas que Deus tem e que você precisa aproveitar e que nem sempre estão dentro de você. Conheci a história de uma jovem que vivia num quarto de espelhos. O seu quarto era espelho por todos os lados, em todas as paredes. Em cima, no teto e em todas as paredes, espelhos. E para onde ela olhava, ela só via a si mesma. Um dia ela entrou em crise e foi levada ao psicoterapeuta, que fez todo o acompanhamento e perguntou sobre o ambiente em que ela vivia. E ela contou, eu vivo num quarto de espelhos. Eu me vejo o tempo todo. Eu estou olhando para mim o tempo inteiro. E um dos conselhos daquele psicólogo foi: troque os espelhos por janelas. Troque os espelhos por janelas.
olhe a vida além de si. Veja fora do seu quarto. Olhe a vida fora do seu quarto através das janelas. Na sua vida, troque os espelhos por janelas. Deixe de olhar tão somente para si. Inicialmente, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Olhe para o alto. Pense nas coisas que são de cima. Olhe para as coisas que são de cima, que vêm de Deus, e olhe para a vida intensa que Deus tem preparado para você e que não se concentra em você. O centro é Cristo Jesus. O centro da vida é Deus. É Ele que dá sentido à vida. E é nele, é Ele que deve ser a nossa base. Ele deve ser a sua base. Então, abra os olhos e olhe além de si mesmo. Estão sendo levados para a morte aqueles que estão presos ao sistema mundano. Presos ao sistema mundano. E que sistema é esse? A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, cegou o entendimento dos incrédulos. E uma vez cegos, são enganados, são seduzidos, são ludibriados pelo inimigo de nossas almas, por um sistema que ele conduz. A verdade é que nesse mundo, todos nós precisamos de aceitação, aprovação e afirmação. É necessidade básica do ser humano. Todos nós precisamos ser aceitos, precisamos ser amados, precisamos de aprovação. Todos precisamos disso. Agora, não é por isso que você vai vender a sua alma para poder ser aceito. Mas isso acaba acontecendo às vezes. A publicidade mundana, que é exposta diante de nós, é um fator de adoecimento das pessoas. As propagandas que são colocadas à nossa frente acabam sendo um fator de adoecimento. O tempo todo, nós somos bombardeados com cartazes, com comerciais, com anúncios de jornais e revistas, com propostas na internet que resolverão nosso problema em 2 dias. Como perder a barriga em 2 dias, em 1 semana. Proposta desse tipo, que acaba adoecendo as pessoas. Propagandas como, por exemplo, aquela frase que às vezes vê lá, compre esse creme e que as rugas vão desaparecer. Né? Aquelas rugas tal, pois é. E aí o povo vai lá e compra aquele creme. Atrás dessa frase, as rugas vão desaparecer. A verdade por trás dessa frase é: para você ser aceito, você precisa ter uma aparência melhor. Para você ser aceito pela sociedade, você precisa ter uma aparência melhor. Você precisa ser menos velho. Né? Use isso aqui que vai deixar você novo. E o que tem de gente atrás dessa proposta? Tudo isso para serem aceitos pela sociedade. Para se enquadrarem dentro de um padrão que a sociedade estabeleceu, dizendo que você só vai ser aceito e aprovado e afirmado se você se enquadrar nesse padrão aqui. E as pessoas correm loucamente para se enquadrarem nesse padrão de aceitação estabelecido pelo mundo. Frases como: compre esse celular da última moda para que você seja aceito pela sociedade. Compre esse carro para que você seja admirado pela sociedade. Compre essa comida para que você seja satisfeito. Tome essa pílula que você vai perder peso em 2 dias e 1 semana. Propostas como essas nos bombardeiam o tempo todo. E a grande verdade em torno disso é que tudo isso é mentira. Claro que existem
bons produtos. Isso é verdade. Existem bons produtos para cada área, verdade. Mas nós não precisamos pagar para ser aceito. Não é preciso pagar para entrar em um sistema, em um padrão que o mundo estabeleceu como se fosse o padrão de aceitação. O que acontece é que muitas pessoas pagam para entrar nesse padrão, gastam e às vezes não conseguem a aceitação e por isso entram em crises e essas propagandas se tornam um fator de adoecimento. Nós não temos que comprar aquilo que Deus nos oferece de graça. Aceitação, amor, aprovação, valor, alegria, paz, realização, tudo isso nós temos em Deus e não precisamos comprar. Tudo isso que o mundo nos oferece, tudo isso que o mundo diz que vai resolver os nossos problemas, somente Deus pode completar a sua vida. Somente Deus pode completar você. Não existe essa ideia em que muitos acreditam que se eu adquirir isso aqui, eu vou ser completo, eu vou ser feliz. Mentira daquele que cegou o entendimento das pessoas. Em Cristo nós somos completos. Precisamos ouvir o sábio Salomão, que se perguntássemos a ele sobre isso, ele diria: vaidade de vaidade, tudo isso é vaidade. Ele dizia, se perguntássemos a ele, ele diria que o que de fato interessa na vida é teme a Deus e guarda os mandamentos. No fundo, é isso que interessa. Se começarmos a correr desenfreadamente atrás do sistema do mundo, nós vamos descobrir que a sede vai ser cada vez maior. Não existe essa de que você comprou agora e os problemas serão resolvidos. Não, você comprou agora e vai precisar continuar comprando, e comprando, e comprando. E isso vai lhe prendendo, e vai lhe prendendo. Somente Deus pode nos tornar verdadeiramente completos. Muitos entram numa corrida louca, pelo sistema desse mundo. Muitos já correram desenfreadamente em busca disso. E sabe o que encontraram? Muita gente que tentou se enquadrar no padrão de beleza do mundo, no padrão de aceitação, no padrão de afirmação, no padrão de aprovação do mundo. Muitos tentaram e o que conseguiram? Decepção, frustração, dívida e um vazio do tamanho de Deus. E quando alguém por conta dessas coisas, quando alguém se decepciona ou se frustra por algo tão sonhado, tão buscado e não alcançado, quando alguém chega a isso, aí ele começa a se perguntar, aquelas perguntas existenciais: vale a pena realmente viver? Para que eu existo? Eu não consegui isso que eu queria, tal. Para que eu existo? E sabe de uma coisa? Antes que a resposta venha, a corda já está pronta. Antes que ela encontre resposta, o inimigo já dá uma sugestão. E aí não tem resposta. Jesus Cristo é que tem a resposta. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim. E aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. Falta alguma coisa na vida? Você se sente incompleto? Saiba que existe alguém que pode completar você: Cristo. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Ele me satisfaz. Em Isaías 58:11, há a resposta para as perguntas existenciais, que diz: o Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares secos, e você será como um manancial e como um jardim regado,
e o manancial onde as águas nunca faltam. Jesus Cristo é a presença que supre, é a presença que alegra, é a presença que anima, é a presença que conforta, é a presença que completa o ser humano e traz todas as respostas para as perguntas que o ser humano faz. Em Cristo nós encontramos a resposta. Cristo, de fato, é quem pode libertar aqueles que estão cambaleando, indo para a morte. Mas é preciso que nós tomemos consciência também que estão sendo levados para a morte aqueles que estão suscetíveis ao assassino Satanás. Aqueles que estão suscetíveis ao assassino Satanás. Em João 10:10, a Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O ladrão, Satanás, vem para matar, roubar e destruir. E esse ladrão que vem para fazer isso, o ladrão está roubando. Atualmente, esse ladrão está roubando a paz, está roubando a esperança, está roubando a vida, está assaltando muita gente. E esse destruidor, ele está destruindo sonhos, destruindo planos, destruindo famílias, e o assassino está matando. O ladrão está roubando, o destruidor está destruindo e o assassino está matando. Satanás, o ladrão, destruidor e assassino está semeando a morte. Ele está semeando a morte. As ações de Satanás contra o ser humano se dão de 4 formas. 4 formas: tentação, opressão, obsessão e possessão. Na tentação, ele seduz o ser humano. Ele atrai, chama, seduz. Na opressão, ele impõe sobre a pessoa sofrimento, dor, fardos pesados, enfermidades, para levar a pessoa ao chão. Na possessão, ele assume o controle da vida da pessoa, ele entra na pessoa. E na obsessão, ele coloca uma ideia fixa na mente da pessoa, para levar a pessoa a fazer o que ele quer. Na mente de suicidas em potencial, ele coloca a ideia fixa, a obsessão, para a pessoa tirar a vida. Há mais ou menos uns 15 dias, um jovem suicidou-se ali no Morro do Crispim, né? Bem perto da casa do irmão Crispim. Era vizinho dele. Aí enfrentava os problemas e tal. Ele ouviu do evangelho, o irmão Crispim pegou e levou junto com a mãe, lá na casa do irmão Chaguinha. O irmão Chaguinha pregou, orou com eles, né? Orientou-os a vir à igreja, né? E o tempo passou. Então, mais ou menos 15 dias isso aconteceu. Mas antes que acontecesse, a mãe dele, a avó dele, né? Depois ela disse que ele vivia aqui dizendo: eu não aguento mais esse monte de gente aqui na minha cabeça indo para me matar. Tem um povo aqui dizendo direto na minha cabeça para me matar, eu não aguento mais. Detalhe, o irmão de 11 anos, depois que isso aconteceu, o irmão de 11 anos disse: meu irmão está me chamando, disse que lá é muito bom. Eu estou ouvindo, ele está me chamando, disse que lá, onde ele está é muito bom, ele disse que é para eu ir para lá. Obsessão, ideias colocadas, impostas por Satanás na mente humana. Eis aí alguém que precisa de alguém que o liberte. Livra aqueles que estão sendo levados para a morte. Então, essa é, infelizmente, a realidade. A realidade daquele que vive, ou que existe para semear a morte. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz que
as armas de nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir raciocínios e argumentos que são impostos pelo inimigo. Esse versículo traz algumas afirmações importantes. Diz que nós estamos em guerra, as armas de nossa guerra. Quando ele diz isso, está declarando que há uma batalha na qual nós estamos envolvidos. Há uma batalha pela sua vida. Há uma batalha por você. O inimigo, aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele trabalha intensamente, ele batalha pela sua vida. Ele quer assumir o controle da sua vida. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele batalha, ele guerreia, ele milita para ter as pessoas sob o seu controle. O texto diz que as armas de nossa guerra não são carnais e elas são poderosas para destruir raciocínios, sofismas e argumentos. Raciocínios, sofismas, são ideias falsas, são argumentos inverídicos, ou seja, são ideias mentirosas. O que o diabo faz? Semeia na mente humana sofismas, argumentos, falácias, que, resumindo em uma palavra só, são mentiras. O inimigo usa de mentira. A principal arma de Satanás para levar as pessoas à morte é a mentira. Mas é a mentira que ele diz como sendo verdade. E as pessoas a recebem como verdade. Ele prende as pessoas à mentira. Ele as coloca numa fortaleza de mentiras. Ele aprisiona a mente. Ele coloca as pessoas num cativeiro de morte. É preciso que estejamos alerta aí. Eu digo a você, não seja suscetível às mentiras de Satanás. Ou seja, não lhe dê ouvidos. Não permita que ele leve você à morte. Ah, mas o que eu posso fazer para que isso aconteça? Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo diz que Cristo nos tirou do império das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos libertos do império das trevas. Cristo veio para libertar aqueles que estão cativos no cativeiro de mentiras criados pelo inimigo. Cristo pode libertar aqueles que estão sendo levados para a morte, aqueles que estão no cativeiro das trevas. Isso porque a verdadeira vida está em Cristo. Cristo nos ama, nos aceita, nos valoriza. Cristo dá sentido à vida. Cristo completa a vida. Cristo liberta aqueles que estão sendo levados para a morte. A obra de Cristo na cruz tem o poder de neutralizar as mentiras de Satanás, livrando do domínio dele e trazendo para o reino de Cristo Jesus. Em Lucas, o evangelista Lucas conta uma história de alguém que estava sendo levado para a morte. Ele conta a história de um jovem filho de uma viúva na cidade de Naim. Aquele jovem havia literalmente perdido a vida. Ele morreu. Estavam em cortejo levando ao cemitério. E Jesus, ao encontrar e ao ver aquela mãe chorando, ele disse: não chore. E ele parou aquele cortejo e ressuscitou aquele jovem. Cristo literalmente salva, liberta aqueles que estão sendo levados para a morte. Aquele jovem voltou à vida. Assim também Cristo pode trazer à vida todos aqueles que tiveram ou estão tendo parte de sua vida sendo consumida pela ação do inimigo, sendo destruída pelo destruidor. Aqueles que estão tendo a vida roubada pelo ladrão Satanás.
Cristo tem a solução. Cristo é a solução. Ele pode libertar todos aqueles que estão sendo levados para a morte. Os que estão sendo levados para essa condição podem ter a vida de volta através de Cristo Jesus. Situações como suicídio, drogas, depressão, transtorno de pânico, ansiedade, alcoolismo e suas consequências, desespero, depressão, todas essas coisas, para todas elas e ainda para toda e qualquer ação do mal, todas essas situações podem ser solucionadas por Cristo Jesus. Cristo é quem liberta os que estão sendo levados para a morte. Pergunto a você, você está caminhando para a vida ou caminhando para a morte? Você está sendo levado para a vida ou levado para a morte? Qual a sua condição? A vida está em Cristo. Fora de Cristo, os que estão fora dele estão sendo levados para a morte. Mas o próprio Cristo é quem muda essa condição, é quem transforma essa realidade e é quem de fato tem a solução para a sua vida. Que tal hoje você colocar a sua vida em Cristo Jesus, recebendo como Senhor, entregando a Ele o comando da sua vida, permitindo a Ele que assuma um total controle da sua vida e de tudo que diz respeito à sua vida. Entregue-a a Jesus. Confie a sua vida em Cristo Jesus. Ele, e tão somente Ele, é a solução para aqueles que estão presos em si mesmos. Esses precisam olharem para Cristo. Aqueles que estão em busca de alguma coisa no mundo para serem aceitos, Cristo já aceitou você. E Cristo é aquele que veio para dar vida, e vida em abundância. O ladrão veio, mas Cristo também veio. E Ele veio para derrotar o ladrão. Ele é aquele que entra na casa e que amarra o valente e o derrota e resgata as vidas das mãos dele. Você pode ser liberto hoje do império das trevas e trazido para o reino de Cristo, porque Ele ama você. E o maior presente dele para a sua vida é a própria vida. A vida em Jesus e tão somente nele. Nós vamos orar. Eu quero convidar você para baixar a sua cabeça. Orar. A você, meu irmão, deixa eu colocar um desafio para você. O texto diz: livra aqueles que estão sendo levados para a morte. Ao fechar os olhos, se você lembrar de alguém que está sendo levado para a morte, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa que está sendo levado para a morte. Talvez levado pelas drogas, talvez pelo álcool, talvez por depressão, talvez por algum transtorno de pânico, talvez pelo desespero, talvez por uma doença, talvez por alguma outra situação. Interceda por essa pessoa. Seja agora alguém que vai livrar essa pessoa que está sendo levado para a morte. Se coloque agora no caminho dessa pessoa. Interceda por ela. Clame por ela. Apresente a vida dela diante de Cristo Jesus. Abençoe essa vida. Clame para que Deus esteja de fato libertando e dando a essa pessoa vida e vida em abundância. Você lembra de alguém? Ore por essa pessoa. Há alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus, que ainda está suscetível à ação do inimigo. Se há alguém aqui que não entregou a vida a Jesus ainda, eu digo a você que você pode fazer isso agora. Alguém já orou por você, alguém está orando por você. E que tal, hoje mesmo, você entregar sua vida a Jesus Cristo? Há alguém aqui que deseja hoje entregar a vida a Jesus? Tem alguém dizendo, eu quero é a vida em Jesus.
Alguém que não tem ainda essa vida em Jesus, quer recebê-la agora? Faça isso hoje. Não deixa para depois, não. O dia da vida é hoje. Hoje é dia da vida que Cristo preparou para você. Há alguém aqui? Vamos orar. Soberano Deus, Pai que está nos céus. O Senhor sabe de tantos e quantos estão sendo levados para a morte. E agora, ó Deus, o teu povo está intercedendo. E cada nome que está sendo apresentado, o Senhor conhece. O Senhor sabe, ó Deus, de como está a vida dessa pessoa. O Senhor sabe das lutas, dos temores, das batalhas travadas, do sofrimento. O Senhor conhece essa pessoa exteriormente e interiormente. E agora, Pai, nos unimos intercedendo por essas vidas, Pai. Clamando para que o Senhor as liberte. Que o Senhor esteja livrando aqueles que estão sendo levados para a morte. Clamamos ainda, ó Deus, para que esta semana o Senhor, com amor, graça e poder, que o Senhor esteja enviando alguém para levar esperança a essa pessoa. Para levar esperança, para levar vida e para levar solução. Que essa semana o Senhor envie aquela pessoa que vai livrar os que estão sendo levados para a morte. Se há alguém perto de nós, que o Senhor nos conduza a essas pessoas durante a semana. Clamamos, ó Deus, para que o teu povo, essa semana, que cada um de nós estejamos envolvidos nessa missão de levar esperança a alguém. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite a levar esperança durante essa semana. Conduza-nos, ó Deus, para que seja uma semana em que vidas sejam arrancadas do império das trevas e trazidas para perto de Cristo Jesus. Que o Senhor nos conduza e que o Senhor esteja também cuidando, ó Pai, de cada servo, de cada serva, de cada membro congregado da igreja do Senhor. Se há alguém enfrentando algum problema, ó Deus, de ordem emocional, algum problema interior, alguma situação de angústia e sofrimento, que o Senhor esteja dando graça a esta pessoa em nome de Jesus. Que o Senhor esteja fortalecendo, que a presença de Cristo Jesus dê a graça para essa pessoa ficar de pé, olhar para Jesus e continuar vivendo com esperança e fé e alegria no coração. Que o Senhor esteja sarando aqueles que estão enfermos, ó Pai, tocando-os com a tua mão poderosa, erguendo-as, colocando de pé, ó Pai, e dando a saúde em todas as áreas. Continua cuidando de nós, de cada família da igreja, de cada um de nós, dando-nos saúde física, emocional, espiritual, alegria e entusiasmo para vivermos a salvação através de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Só um detalhe antes de você sair. Muito bem, essa semana vamos colocar em prática a campanha Levante Esperança. Amanhã nós vamos colocar um chamado lá no grupo da igreja e você vai fazer assim. O desafio é não só para os grupos, mas é para cada um de nós, se puder levar esperança a alguém. Qual é o desafio? Você tem uma semana para levar esperança a alguém, falar de Jesus, de vida. Quando você fizer isso, aí você volta e coloca lá no grupo assim, coloca assim e diz, eu levei esperança a alguém hoje. Vamos ver a quantas pessoas nós vamos levar esperança essa semana, ok? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.